apresentação do primeiro subtema desta manhã. Vamos receber o Núcleo Espírita Rosa dos Ventos, que abordará o tema Servir em dois planos, a continuidade do trabalho espírita além da morte. Este tema convida-nos a refletir sobre a continuidade do trabalho espírita para além da vida física, unindo o serviço na Terra e no plano espiritual através do amor, da caridade e da evolução contínua. Convidamos a expositora Catarina Garcia para a sua apresentação. É um prazer estar aqui, estarmos todos juntos para falar um bocadinho sobre aquilo que nos une, porque aquilo que nos une requer trabalho. Porque somos espíritas, mas ser espírita não é uma coisa passiva, implica aqui um trabalho. Então, faço o convite que foi feito à nossa casa para este trabalho. Nós pensámos como é que nós vamos aqui dar a volta, o que é que nós vamos tratar. E surgiu este tema e, na verdade, eu acho que o nome da palestra está errado. Porque não é a continuidade do trabalho espírita além da morte. Deveria ser a continuidade do trabalho espírita além da vida. Porque, às vezes, nós temos a percepção que o nosso trabalho é a parte mais importante, quando, se calhar, há muito mais trabalho na outra dimensão. E, com base nisso, recorremos a um livro chamado Voltei. Por levantar de mãos, quem é que aquilo já leu Voltei? É lá, temos aqui umas leituras. Quem ainda não leu, trabalho de casa, vem o verão, vem as férias, nas oportunidades de pôr a toalhinha na praia, podem ler o Voltei. E o livro Voltei, eu vou já aqui destacar uma das frases do livro. A morte não interrompe o bom combate da luz contra as sombras, intensifica-o, aliás, dilatando o conhecimento divino em derredor do servo operoso e fiel. Eu fiz copiar e colar diretamente do livro, portanto, daí não estar em português de Portugal. E isto é aquilo da chamada de atenção àquilo que eu estava a dizer sobre o título do trabalho. É que nós às vezes achamos que o nosso trabalho é que é o mais importante e que depois morremos, vai terminar o nosso trabalho, mas a verdade é que a perspectiva é muito diferente. Então o que é que se passa neste livro Voltei? O livro Voltei, psicografia daquele que nós chamamos o irmão Jacó. E quem foi ele? Frederico Figner, que nasceu em 1866 e regressou à pátria em 1947, foi fundador de uma gravadora. Os jovens podem ir ao ChatGPT, mas já a gravadora é como era chamado no Brasil. Nós em Portugal temos um outro nome, que é uma discográfica. A juventude vai ao ChatGPT e vai ver o que é que isto era, está bem? Porque antigamente a música não tocava nos telefones, era preciso gravá-la nos discos e era isso que acontecia. Então, Frederico Figner tinha uma gravadora, ou uma discográfica, foi um dos pioneiros da indústria fonográfica, portanto, da indústria do som no Brasil, e foi também um reconhecido dirigente da Federação Espírita Brasileira e promoveu muito trabalho nesse sentido. E ele dizia que o espiritismo fora para ele não só uma simples crença religiosa, tornara-se o clima constante em que a sua alma respirava, constituindo elemento integrante do próprio ser. E é isso que nós vemos no livro Voltei. Porque o livro Voltei começa a acompanhar o desencarne dele, portanto estão a ver aqui, alguém que foi um dirigente da Federação Espírita Brasileira, foi alguém que trabalhou muito. Estamos nós já aqui a supor, não é? Portanto, o que é que nós achamos? O jovem vai desencarnar é só facilidades. Um dirigente da Federação Espírita Brasileira a ver sem trabalhos? Ninguém estava à espera disso. Então, o livro vai acompanhando aqui aquilo que é os momentos do desenlace, do desencarne, e depois o que é a chegada à pátria espiritual.
E a sorte do irmão, agora vou tratar irmão Jacó, vou deixar de lado o verdadeiro nome, Frederico Figner, é que uma das coisas importantes no desencarne deste nosso companheiro era ele ter o serviço como identidade. E o que é que isto quer dizer? Ele já no desencarne, ele queria acompanhar, ele já estava preocupado como é que ia ser o serviço a seguir. Não só o que ele já estava a deixar, mas o que é que vinha a seguir, que trabalho é que ele tinha para fazer. Portanto, o trabalho espírita não era, como dizíamos agora mesmo no início, uma maçada, uma chatice, uma obrigação. Faz parte da identidade. Eu acho que qualquer um de nós que aqui está, estamos num encontro de trabalhadores espíritas, deveria sentir-se assim, porque se sente de outra forma, estamos num ótimo momento para questionar o porquê. Porque o livro Voltei é justamente sobre isso. É sobre como o trabalho liberta. Então, ele logo no início do desencarne, ele tentou se comunicar com os amigos da Terra e ele tem este pensamento de que o espiritismo fora para ele não só a crença religiosa, como nós lemos há pouco na frase inicial. Era a forma de vida dele. Daí o entusiasmo aos serviços de doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de se fazer sentir pelos irmãos de ideal após a encarnação. Ou seja, ele estava realmente empenhado em ok, eu vou desencarnar, mas volto já para falar com quem deixo. Só que a verdade não foi bem isso que aconteceu. Quem leu o livro sabe. Quem não leu vai ter que ler, porque eu tenho muito pouco tempo para falar. A verdade é que ele teve aqui um grande processo de adaptação. Não só no desencarne, como na chegada à pátria espiritual. Então, o que é que muda entre o trabalho no plano físico e o trabalho no plano espiritual? Temos que pensar, enquanto trabalhadores, que o que muda é que o corpo físico dissolve-se, não é dissolve-se como comprimido, está bem? Mas fica só o nosso perispírito, entregamos o nosso corpinho de volta à Terra, mas há coisas boas com isso, porque a nossa visão alarga-se, temos mais cores, ou seja, conseguimos ver outro tipo de substâncias, e o irmão Jacó descreve isso muito bem, que estão à volta da Terra. Portanto, nós aqui estamos com a visão um bocadinho confinada, e eu fico um bocadinho triste porque eu já uso óculos, portanto fico bem. Outra coisa que muda é que as fadigas e as doenças do corpo desaparecem, que é uma coisa que ele explica muito bem no livro. A locomoção, portanto, o mexer-se torna-se livre sem limitações. O intercâmbio mental substitui a comunicação verbal, portanto é maravilhoso para quem está com voz de fadista. O pensamento continua a ser fluido, é só o meu corpo que está cansado, não é a minha cabeça. E o ambiente e a paisagem ganham uma nova dimensão. Agora, o que é que permanece igual entre o trabalho que nós já estamos a fazer aqui e o trabalho que nós vamos encontrar do outro lado? A nossa identidade e a nossa personalidade. E eu já a seguir vou-vos dar um exemplo do que é que o irmão Jacó explica no livro Voltei. A nossa identidade e a nossa personalidade. Portanto, nós continuamos a ser exatamente quem somos. E ele diz isso. Eu era o mesmo dos pés à cabeça. O caráter, os hábitos e as tendências que ele tinha adquirido na Terra. A memória afetiva e o amor pelos entes queridos. Que é lindo. Ou seja, o amor é uma coisa que permanece sempre. E quando eu falo em amor, não falo no amor romântico, falo no amor de um modo geral. Os vícios e as paixões, as boas e as más. A curiosidade, a inquietação e a sede de aprender, que é uma coisa que nós vemos no livro. Nós aqui também estamos sempre com os livros e queremos aprender e vamos trocar. E é por isso que estes encontros servem, para nós aprendermos uns com os outros, porque uns leram o Voltei, outros não leram, portanto agora uns vão para casa, vão querer ler o Voltei, e depois lá fora no café comer aquelas comidas maravilhosas, vamos trocar ideias. Olha, mas para além do Voltei há um outro livro, lembras-te lá? Estávamos a ter essa conversa aqui no início. E a vocação e o amor ao serviço espírita. Portanto, o trabalho espírita dentro do centro não pode ser um fardo.
não pode ser uma prisão. Porque se nós encaramos isso dessa forma, nas nossas rotinas e no nosso dia-a-dia, alguma coisa está errada. Porque o trabalho tem que ser profundamente libertador. Então, ainda sobre este tópico do que é que permanece, no caso do irmão Jacó, o que é que permaneceu nele? O caráter ríspido. Ele foi dirigente da FEP, mas não era propriamente uma pessoa fácil. Então, o caráter ríspido e contundente, como diz, manteve-se. Ao desencarnar, ele reconhece esse traço e admite: o meu perispírito mantinha o mesmo aspecto em que se caracteriza na experiência física. O espírito vê-se a si mesmo com clareza e começa o trabalho de transformação. Portanto, ele nem tinha assim tanta noção que era tão duro, E ele apercebeu-se: é lá, isto não mudou. Quando falamos do caráter de curiosidade e inquietação, há uma parte no livro em que eles fazem uma excursão. Pois é, os espíritos também viajam. Só que a marmita aqui foi diferente. Ele fez uma marmitazinha, levou um farnel diferente e foi até à Califórnia. E ele ia curioso, com vontade de aprender, com o trabalho que iam fazer. Ou seja, tudo aquilo permaneceu nele. E sobre os hábitos e as paixões. Há uma parte no livro que nos ensina, no caso o espírito Sidney, que é um companheiro que aparece ao longo da história, que o viciado é compelido a procurar material e motivo para si e para os que o obsediam. Material e motivo. Ninguém está aqui a falar especificamente se era álcool, se era tabaco, se era... Material e motivo. Portanto, vícios aqui têm uma dimensão um bocadinho diferente do que às vezes nós levamos aqui na matéria. O hábito formado no corpo torna-se segunda natureza. O bem e o mal cultivados na terra são da semente que o espírito leva para o plano espiritual. Portanto, quem desencarna não se torna automaticamente boa pessoa. Lamento informar. Às vezes é conversa das cerimónias fúnebres, que nós estamos às vezes no funeral das pessoas: ai, era tão bom moço. A gente sofre assim às vezes uma amnésia do que é que aquelas pessoas fizeram. Era tão boa pessoa, acontecia-lhe tudo, coitado. Então, já vemos aqui que este livro ajuda-nos a repensar que o trabalho espírita é importante, não pode ser um frete, há coisas que mudam, mas também há muitas coisas que permanecem. Agora, o que mais nos importa aqui é como é que é o serviço nos dois planos da vida. Aqui o companheiro, os companheiros aqui em baixo aperceberam-se que antes de eu me pôr aqui em cima, eu estava extremamente nervosa. Não era nervosa, era extremamente nervosa. E o extremamente nervoso não é por falar em público. Eu dou aulas, estou habituada à plateia. É que a plateia é um bocadinho maior do que aquela que os meus olhos conseguem ver. E o que me assusta não é a plateia que me vê. Ou melhor, não é a plateia que eu vejo. É a plateia que eu não vejo. Então, como é que é o serviço aqui entre o plano material e o plano espiritual? Há um episódio, uma passagem no livro, em que juntaram-se uma série de companheiros da Federação Espírita Brasileira. Portanto, eu lamento informar, a União Espírita da região do Porto, que hoje está de parabéns, existe no outro plano. Não sei se já tinham pensado sobre esse assunto.
Porque se os centros espíritas têm uma dimensão espiritual, se os materiais se juntaram, a dimensão espiritual também. Portanto, vamos encontrar-nos durante muito tempo. Então eles encontraram-se, e aqui estamos a falar de Guilom, Schutel, Bezerra de Menezes, e a surpresa era ver, do irmão Jacó, o quão ativos eles continuavam no trabalho. Não foi naquela, não, eu trabalhei lá embaixo, no Centro Espírita, trabalhei na Federação, agora vou aqui pousar as minhas chuteiras, vou para outra dimensão mais avançada, e boa sorte para vocês aí embaixo, que a evolução espiritual corra bem para vocês, que eu vou à minha existência. Não foi isso que aconteceu. A surpresa dele é que todos estavam a trabalhar. Então, ele refere que Schutel tem um entusiasmo, muito entusiasmo com o serviço. Bezerra de Menezes, alguém não conhece, nunca ouviu falar? Orienta os recém-chegados e o serviço de doutrinação. E Marta, que era a filha desencarnada, e eu adoro a passagem em que ele morre de ciúmes da própria filha. Adoro. Porquê que eu adoro? Porque ele é humano. Ele tinha posto tanta dedicação, tanto esforço ao trabalho no plano material, que surpreendeu as dificuldades que ele encontrou no desencarno. E surpreendeu que a filha, que não tinha um papel não tinha aqui o palanque, estivesse tão melhor estado. Dedicada ao trabalho das crianças que desencarnavam. Ou seja, os mesmos continuam a trabalhar. Portanto, nós vamos continuar a trabalhar juntos. É bom que nos habituemos uns às caras dos outros. Mas nós depois rejuvenescemos, a coisa fica melhor. Então, como é que o trabalho funciona, caso às vezes a gente se esqueça? No plano físico, temos as sessões mediúnicas, as sessões de doutrinação, evangelização, ensino espírita. Temos o trabalho de caridade e auxílio ao próximo, que no nosso caso varia um bocadinho de casa para casa, com... está-me a falhar agora o nome, isto está bonito, Catarina. Com a recepção que nós fazemos às pessoas que chegam ao centro espírita, com o auxílio às vezes em bens materiais nos cabazes que fazemos, portanto, o trabalho que nós próprios fazemos no nosso lar, com o Evangelho no lar, e outros serviços, como o que nós temos aqui, que é a junção de todos. O que é que nós não vemos que o irmão Jacó nos relembra que está a acontecer agora? É o trabalho na dimensão espiritual de doutrinação dos espíritos perturbados. É as escolas de iluminação e formação que têm uma atividade muito mais ampla e muito mais estruturada da que nós temos com as nossas sessões de estudo, com as nossas sessões de evangelização. Portanto, nós fazemos assim uma pontinha do iceberg. O que é que eles fazem do outro lado? A assistência a espíritos recém-desencarnados. A assistência funciona dos dois lados, na verdade. As assembleias de fraternidade espírita e a supervisão do trabalho mediúnico. Porque nós às vezes achamos que a coisa mais importante no trabalho mediúnico é um bom médium. Não, então temos aqui um bom médium. O médium é só um médium. Que precisa de muito amparo, de muita estrutura para receber os espíritos a necessitarem de socorro e de esclarecimento. Então, qual é a lógica do serviço além da morte? É que cada setor da atividade cristã
junto dos irmãos obsidiados, doentes, desorientados, ignorantes, criminosos ou infelizes, encarnados ou desencarnados, representa um ângulo da construção do seu próprio paraíso, ajudando, libertando e iluminando os outros. E com isto, nós auxiliamos, melhoramos e agradecemos a nós mesmos. Não é o outro, é a nós mesmos. Então, estou quase a terminar. O irmão Jacó mostra-nos aqui duas coisas importantes que nós gostávamos de partilhar convosco hoje, relembrar aqui que de um lado foi a saudade que ele teve do serviço, mas do outro as dificuldades. E é uma frase muito dura nós lermos quando ele diz decididamente: o paraíso de contemplação inalterável não era criação para mim. Ali mesmo, estirado no repouso do leito, sentia falta do serviço. Porque ele foi socorrido, foi levado para uma ala de tratamento, e ele apercebeu-se que não era só desencarnar e vamos lá, arregaçar as mangas, vamos voltar. Ele precisava do seu tempo de refazimento. E foi muito duro estar parado e estar sentado e entender isso. Que não era só a ansiedade que ele tinha na fase inicial do livro de desencarnar e voltar, teve que ser acalmada, porque ele não é desencarnar e voltar. Mesmo para um espírito como ele. Então, isto aqui serve-nos para mostrar que nós mantemos a vontade de voltar à missão, mas não é assim tão rápido. E ele chama-nos a atenção, e aqui eu passo a citar: emitimos o pensamento, gastando a potência mental em dose alta. E se a pessoa visada se mostra sensível, então é possível transmitir-lhe a ideia com relativa facilidade. Por vezes, a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede a consumação dos nossos propósitos. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância dos nossos desejos. Ou seja, estamos na casa espírita, estão lá os médiuns, claramente estão lá todos os espíritos preparados para se comunicar, mas nós não estamos aptos, eles sentem essa dificuldade. Outra frase que eu queria destacar aqui, quando ele tentou fazer esta comunicação de volta, foi: quase me considerei ofendido quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade de retorno apressado. Afinal, pensava de mim para comigo, o que pretendia não era de maneira nenhuma a admiração alheia, nem tencionava aproveitar o ensejo para a propaganda do meu nome. Interessava-me, sim, a prova de sobrevivência. Para tanto, se me fosse possível, tocaria um clarim mais alto que uma sirene festiva. Amigos delicados, porém, fizeram-me saber que o ruído, no âmbito da espiritualidade, é tão prejudicial quanto o barulho intempestivo na via pública. E depois de ouvir longa série de ponderações a me rearticularem os propósitos desordenados, entendi, graças a Deus, que as minhas investidas se filiava a pura ingenuidade. Ou seja, ele teve esta ansiedade de, quando acordou, recuperou-se, quer já voltar para comunicar, e os benfeitores espirituais disseram: não, calminho. O que é que ele diz? Quase me considerei ofendido. E depois ele entendeu que a ingenuidade era tão grande, porque é preciso uma sintonia tão grande entre os dois planos, uma responsabilidade tão grande entre os dois planos, que não é arregaçar as mangas e ir. Então ele diz que as casas espíritas, em função do estudo de socorro, eram verdadeiros colmeias de identidades desencarnadas.
algumas em serviço de benemerência evangélica. Ao lembrarmos multidões de acidentados às portas dos hospitais de emergência, o volume das obrigações agigantou-se aos meus olhos. A minha primeira impressão foi negativa. No fundo, cheguei a admitir por alguns instantes a incapacidade da colaboração humana ante a imensidão do serviço. Todavia, a palavra de companheiros experientes reergueu-me o bom ânimo. Sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo. Assim, também os germes da boa vontade improvisam atividades heroicas e a edificação humana. Essa conclusão tranquilizou-me e tive a alegria de fazer-me notado em vários centros da doutrina, valendo-me da cooperação de alguns médios que me interpretaram a personalidade. Nós muitas vezes não temos noção da quantidade de pessoas que acorrem ao centro. E ele desanimou. Porque ele nunca tinha visto. Nós às vezes achamos que os nossos centros são pequeninos, sem termos noção do quão grandes verdadeiramente são. E ele quase sentiu desanimado. Tipo, estou aqui a fazer o quê? Tanta gente? E ele observa noutra passagem. A casa humilde estava repleta de gente desencarnada. Os companheiros ao redor da mesa eram poucos. Não excedia de 20 o número de pessoas no recinto. As paredes como que se desmaterializavam, dando lugar a vasto ajuntamento de almas necessitadas, que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. Está quase? 5 minutos? Termino já. Então ele pediu ao benfeitor espiritual da casa para se comunicar, ao que o benfeitor disse que seria melhor esperar mais um pouco para entrar com sintonia ao trabalho. Apesar de parecer que André Luís, isto é o irmão Jacó a dizer, começou logo ao trabalho, o benfeitor espiritual da casa esclareceu que André Luís prestou 700 dias de trabalho consecutivo para se afinar com a instrumentalidade. Traduzindo, 700 dias consecutivos, pouco mais de 2 anos. Ou cerca de 2 anos, vá. Então, o que é que eu queria que levássemos daqui? Entender aqui um bocadinho a responsabilidade do trabalho que temos. E o livro Voltei é muito exemplo de que pensemos a importância que cada um de nós acha que tem, e isto levem para o bem e para o mal do sentido da frase que eu disse. Tanto pode ser no sentido de acharmos que, como ele, dirigente da Federação Espírita Brasileira, vamos desencarnar e ser recebido com pompa e circunstância, mas se calhar a nossa condição não está tão boa como aquilo que nós pensamos. É um bocadinho como os desportistas, que param durante uns tempos e depois acham que retomam e correm a maratona. E a gente tem que voltar devagarinho. E, por outro lado, não desanimarmos. Porque nós enfrentamos muitas dificuldades do plano físico. Muitos companheiros que vão embora, que procuram outros sítios, parece que as nossas casas são muito pequeninas, falta recurso humano para fazer as coisas, mas como vem aqui, às vezes poucas pessoas conseguem fazer muito trabalho, porque vai-se germinando aqui as coisinhas. Então compete-nos a nós termos essa responsabilidade de entender que não é imediato, que as nossas vocações não morrem, porque Figner prometeu que ia escrever quando chegasse ao além e fê-lo, não tão rápido quanto ele achava, e de destacar aqui que para ele o espiritismo era um clima constante e que a sua alma respirava isto. A identidade do servidor não se perde com o corpo.
no repouso espiritual, ele sentiu falta do serviço, porque era parte da sua identidade, que é o que vai acontecer connosco. Portanto, não podemos esperar que o nosso trabalho espírita nos dê competências para chegarmos ao outro lado e descansarmos. Se estamos a pensar isso, estamos na direção errada. E preparar-nos mentalmente para aquilo que é o retorno à tarefa quando estivermos do outro lado, que é moroso, como nós vimos, e o irmão Jacó ressalta aqui o exemplo de André Luís, e que, mesmo após o período de reajustamento, ele teve dificuldades em comunicar connosco. Mas a profunda alegria de voltar a encontrar os companheiros, como no exemplo, Bezerra, Guilherme, Schutter e o próprio André Luís. Então, para aquecer aqui, e agora a minha voz já está realmente a desaparecer, era este o pequeníssimo apontamento do livro Voltei que queríamos trazer para vocês, para deixarmos para estudar no dia de hoje, e eu vou-me embora daqui.